quarta diagonal. Hoje o tema que vamos falar é PPRs e por isso, neste sentido, convidava todos aqueles que não querem, entretanto, ser gravados, que ocultem as suas câmaras e vamos iniciar então a gravação e a própria apresentação. Vamos então partilhar aqui convosco, portanto, a apresentação do dia de hoje. E por isso, vamos iniciar então a nossa sessão. Primeiramente, quem somos? A Diagonal é uma corretora de seguros fundada em 1989, trabalha com as maiores seguradoras do país, quer nacionais, quer algumas internacionais, e por isso temos a capacidade de poder lhes responder e oferecer soluções de seguro. Concretamente sobre o tema de hoje, sobre os PPRs, então, o que é um PPR? PPR é um plano de poupança-reforma, é, na realidade, um produto financeiro que permite rentabilizar o seu dinheiro a longo prazo, visando, maioritariamente, ser um complemento de reforma com enormes vantagens fiscais. É um mecanismo de complementar aquilo que nós temos, entretanto, na nossa segurança social ou em um sistema de fundo de pensões, mas também é um instrumento que é utilizado na questão da fiscalidade individual de cada um. Então, põe-se a questão importante que é como é que eu posso escolher o melhor plano de poupança-reforma. A comparação entre os planos de poupança-reforma deve ser levada a cabo com base no retorno que gera, ou seja, a taxa de juro que é oferecida na rentabilização como qualquer aplicação financeira. Chamo aqui a atenção que existem produtos no mercado que têm taxas não garantidas, taxas garantidas ou taxas mistas. O que é que isto significa? Significa que há produtos em que indicam só qual é a taxa previsível, mas não garantem essa taxa para o universo do tempo em que essa aplicação existe. Existem companhias que só dão uma taxa garantida e aí, independentemente da flutuação de mercado, a taxa é aquela e é aquela que é garantida para todo o contrato, ou pode ter uma componente mista e a componente mista é normalmente uma taxa garantida mais uma componente de participação de resultados no restante. Ou seja, a companhia também faz investimentos e procura rentabilizar a sua carteira e se conseguir ter uma rentabilidade superior àquela que garante, entretanto, partilha também um bocadinho desse resultado, ou seja, o valor final da taxa é maior. Uma questão muito importante é olhar para a questão das comissões, entretanto, que lhe podem ser cobradas e muitas das vezes são cobradas na subscrição. E este é um tema importante, porquê? Porque quando nós estamos a fazer um investimento, existem comissões, normalmente 3 tipos de comissão que são associadas a esta questão. É, no momento da subscrição, as comissões que são cobradas logo, normalmente, em alguns casos, anda à volta de 2,5%, pode ser menos, 0,5%, 1%, e é muito importante. Na realidade, o que aqui estamos a dizer é que se nós tivermos a investir 1.000 euros, o que estamos a investir não é 1.000 euros, é 1.000 euros menos esse valor da comissão que fica para a própria entidade que gera. Segundo, são as comissões de transferência. E esta aplica-se, entretanto, no caso de serem transferidos PPRs de um PPR de uma companhia para outra companhia, entretanto, e isto só se aplica apenas às que têm PPRs de seguros, basicamente, porque também existem PPRs financeiros feitos pela banca, e é preciso ter atenção a esta questão. Por fim, também as comissões de reembolso, ou seja, são aquelas que são pagas no final do contrato. Por isso, à semelhança de um empréstimo à habitação, nós muitas vezes pagamos umas comissões iniciais e por isso temos que pedir às vezes um investimento superior ou então é reduzido o nosso valor que nos é disponível e depois no fim, quando liquidamos, também poderemos ter que pagar comissões. Tudo isto influencia a rentabilidade, porque por vezes podemos ter uma taxa mais elevada, mas se as comissões, entretanto, também forem elevadas, pode ser menos vantajoso do que ter uma poupança de reforma com uma taxa mais baixa. Então, questão sempre muito importante associada a isso é
quais são os benefícios fiscais nesta subscrição. Em termos gerais, aquilo que é a legislação atual, e atenção que isto depende sempre da alteração da lei que pode acontecer em todos os anos no orçamento, mas na lei atual, a poupança fiscal pode-se traduzir até 400 euros por ano. Como é que isso é feito? Ou seja, se no caso é o montante máximo que lhe permite. Como é que isso é calculado? É através do valor investido. E o valor investido, o benefício fiscal dá direito a 20% do valor investido. No entanto, tem montantes máximos e aí está em função da idade. Se a idade for menor de 35 anos, pode deduzir até 400 euros, desde que aplique 2.000 euros no mesmo PPR. Ou seja, se fizermos 20% dos 2.000, vai dar 400. Como eu tenho menos de 35, eu posso deduzir esses 400. Mas, se eu tiver o mesmo valor, ou seja, os mesmos 2.000 euros em PPR, aplicando os mesmos 20%, mas a minha idade for em 35 e 50, o valor que a lei lhe permite, o máximo são 350 euros, ou seja, não vale a pena investir mais do que 1.750 em PPR. Se for a partir dos 50, a lei determina que o máximo são 300 euros, por isso não vale a pena aplicar mais do que 1.500, porque se aplicarmos mais do que isso, o benefício fiscal que vamos ter é o mesmo. Então, quais são os benefícios fiscais que eu tenho no resgate? E esta é uma questão importante, porque há benefícios à entrada, que tem a ver com esta dedução, mas depois também há no fim, que é, normalmente os PPRs são feitos a 5 anos e 1 mês, ou 5 anos e 1 dia, peço desculpa. E nesse sentido, se eu cumprir todo o prazo que lá tenho e fizer o levantamento da totalidade do capital nessa data, eu tenho um benefício à saída que, em vez de ter uma situação de pagar um imposto de 28%, eu só pago um imposto de 8%. E por isso temos aqui uma redução de 20% neste valor. Também, para usufruir desse benefício, desta redução de 28 para 8, é preciso o quê? Os tais 5 anos, conforme eu mencionei, que normalmente é 5 anos e 1 dia. É preciso que o titular, se também tiver mais de 60 anos ou mais, essa é a situação, e em caso de reforma por velhice, e aqui já não se põe a questão dos 60 anos. Independentemente da idade, se for para pagar prestações de crédito à habitação, também, entretanto, permite esta dedução, sendo que este é um benefício temporário face à situação que temos atual de crise instalada em Portugal. Obviamente, e como disse anteriormente, estas situações podem sofrer alterações ao longo do tempo. E como é que eu posso saber qual é que é verdadeiramente o meu melhor PPR? Estes produtos todos PPR são geridos, entretanto, têm a supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, neste caso é a AESF. E a AESF, como entidade reguladora, obriga que os PPRs e estas indicações de taxas sejam registadas, entretanto, nesta entidade. Obviamente que são as entidades que comunicam, não é responsabilidade da AESF verificar se aqueles dados são corretos, mas de qualquer forma é registado ali. E a forma de aceder a essa informação é, obviamente, a partir do endereço que eu vos disponibilizo, que é asf.com.pt, que é a autoridade, e depois pesquisar em seguros e informação de PPR, conforme está aqui no ecrã, é possível aceder a essa informação. E o que vocês vão obter é um quadro que vos permite saber a situação à data atual. Este quadro que aqui vos apresento é o dado de hoje, entretanto, foi extraído esta manhã para estar atualizado, e como veem, existem vários produtos que estão aí, neste caso da Fidelidade, da Lusitânia, da Aliança, da Real Vida, da CA, num conjunto de seguradoras, e, nomeadamente, tem aí todas as informações. Quais são as comissões de subscrições mínimas, quais são a comissão de subscrição máxima, quais são as comissões de transferência mínima e máxima, quais são as comissões de reembolso e mínima e máxima, quais são as taxas de custo de gestão anual, e há, entretanto, PPRs que, além daquelas outras taxas, ainda levam um valor anualmente para a manutenção, se o capital é garantido ou não. Existe aí um produto, nomeadamente o valor mais,
que o capital não é garantido e também se a rentabilidade é garantida ou não. Ou seja, se neste caso a taxa é garantida ou se a taxa, entretanto, não é garantida. E neste caso, os casos em que não é garantida, é indicada qual é a rentabilidade média dos últimos tempos. Mais uma vez, nesse produto, valor mais PPR, o capital não é garantido, não é garantida a rendibilidade. Sabemos que no último ano a rendibilidade foi de 2,5% e a rendibilidade dos últimos 3 anos foi de 3,06%. Neste momento e na situação atual, isto não seria um problema porque, à partida, todas as taxas vão subir porque estão a subir nos empréstimos, mas poderia haver aqui um risco, entretanto, de a rentabilidade dessa carteira ser menor e nós, na realidade, até temos uma perda. E temos aí um exemplo, entretanto, que é o misto BA-PPR, que vem de Espanha, que tem uma rendibilidade negativa. Isso significa que eles não garantiam uma taxa, no entanto, a taxa era negativa. Por isso, esta situação é uma situação muito volátil, está sempre em mexida constante, e por isso é muito importante vermos essa situação ao dia e mais próximo qual é que é o valor e o momento certo em que devemos investir em PPRs. Obviamente, para obter o benefício fiscal, teremos de o fazer até ao final do corrente ano e, por isso, se é a altura certa, neste momento, de estudarmos e maximizarmos estes resultados, podendo aqui investir e obter o benefício fiscal em termos de IRS. Penso que com isto vos transmiti todas as informações mais pertinentes sobre os PPRs. Obviamente que estas situações, como qualquer produto financeiro, é aconselhado que contactem, quando for na subscrição, obtenham toda a informação ali, que atualizem a informação e que tomem uma decisão muito informada, entretanto, sobre o vosso dinheiro. Mais uma vez, estamos disponíveis para vos poder apoiar nos mais diferentes ramos, seja em acidentes de trabalho, pessoais e automóvel, e temos os nossos escritórios, entretanto, também disponíveis para qualquer situação que queiram, entretanto, contactar-nos e estamos sempre ao vosso dispor. Entretanto. Obrigado a todos por terem participado neste evento. Não sei se existe alguma pergunta. Atendendo a que não existe nenhuma pergunta, resta-me agradecer a esta quarta diagonal e até para a semana, onde falaremos mais um tema, e aí o tema vai ser os seguros de animais domésticos, que todos temos em casa, a maior parte de nós, e que precisamos também de proteger. Muito obrigado e boa tarde a todos.